E eu tenho um prazer muito grande hoje de receber para conversar comigo aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora, uma escritora e mais importante do que tudo isso, uma grande amiga. Marô Barbieri, que felicidade! Eu chego a ficar emocionada de te receber para a gente conversar. Obrigada, bem-vinda. Querida, que coisa boa! Essa amizade dura muito tempo, ainda vai durar muito tempo, não é? Para quem vai nos ouvir depois e nos ver, só vou dizer que eu conheci essa guria bem guriazinha. E agora tenho o prazer de vê-la aí como, né, uma empreendedora com todos esses projetos. Coisa boa, Cris. Para ser exata, Marô, eu tinha 14 anos quando eu te conheci. Mas, meu Deus do céu, bem guriazinha. Bem guriazinha, não mentiste. Mas deixa assim, vamos deixar que, né, as pessoas calculem. Não vou falar de idade. Não vou falar de idade. Marô, e quando eu te conheci, tu eras professora na escola onde eu também estudei 2 anos, né? Tu era professora na época, primeiro grau, né? Que Isso. hoje seria o ensino fundamental. Então, eu queria começar por aí, sabendo assim, o que te fez professora? Como é que foi essa decisão? Como é que foi esse caminho? Tá. Assim, ó, eu acho que eu sempre fui meio professora, né? Porque, por 2 razões. A primeira, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma pessoa sempre com muita vontade de aprender, né? Eu acho que um professor tem que ser assim. E, por outro lado, eu tenho muita facilidade de me adaptar aos espaços e eu gosto muito de pessoas. Eu gosto de me dar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias. E eu tive, na minha formação também, experiências muito variadas, sabe, que me fizeram, de certa forma, amadurecer cedo o que eu queria fazer. Tinham 2 coisas que me interessavam. Uma era ser arquiteta, isso porque meu pai era engenheiro, então, sabe aquela história, não, vou trabalhar com o pai depois. Mas isso foi um sonho de verão, porque realmente eu sempre gostei muito das palavras, Cris. Eu sempre li muito e sempre me encantou essa construção que se pode fazer com as palavras. Então, quando eu realmente tive que me decidir, eu pensei, eu até cheguei a fazer um ano de científico, mas feito esse ano, eu me dei conta de que não era nada disso que eu queria e acabei mudando para o que na época se chamava o curso clássico, que era o curso de humanidades, o curso de letras. E uma vez que eu cheguei no curso no 2º grau, mais nessa área das humanas, eu me senti super bem. Aí eu não tive dúvidas. Eu quero realmente ser professora. Quero trabalhar com as palavras. E aí fui ser professora de português. Português e francês. Francês por conta de que eu sempre tive uma admiração muito grande pela civilização francesa. Eu gosto, assim, gostei muito de conhecer essas pessoas que têm como objetivo entender a vida, discuti-la, sabe? E eu tive várias vezes na França e isso é uma característica das professoras francesas, talvez por professoras, não sei, mas assim essa vontade de entender, essa vontade de ser clara, de conseguir falar as coisas com clareza e de encatenar bem as ideias, sabe? Então, eu devo confessar que tem assim, uma certa influência dessa minha vontade, de ser clara sempre, de conseguir falar aquilo que eu realmente queria dizer. Então, por conta disso, fui fazer esse curso de letras e já na faculdade, porque eu tinha feito todo um percurso de escolas, porque como meu pai era militar, eu vivi em muitas escolas, né? Eu mudei, eu acho que umas 4 ou 5 escolas, até chegar no final do ginásio, que naquela época chamava-se ginásio. E ao chegar no final do 2º grau, eu acho que 6 escolas.
Então, o que eu percebi, né? Que era interessante eu me enturmar nos lugares. E foi o que eu fiz. Quando a gente veio para Porto Alegre, depois de passar um bom tempo viajando, eu acabei no Colégio Pio XII. E no Pio XII eu conheci uma grande educadora, que foi Dona Zilá Tota, professora Zilá Tota. E Zilá era a diretora do Pio XII, onde eu acho que a tua mãe trabalhou também, ou no Paulo Soares. Sim, no Pio XII. E nessa época eu era do Grêmio Estudantil. Sempre fui do Grêmio Estudantil, do Sindicato dos Professores, enfim, sempre me envolvi muito com a política da minha categoria, né? Não política em geral. E daí a Zilá fundou, quando eu fui para a faculdade, a Zilá estava fundando o Colégio João 23. Então foi ela quem me convidou. Eu disse, olha, Zilá, eu estou fazendo o segundo ano da faculdade. Ela disse, não tem problema, porque naquela época tinha um curso de jardineira na Secretaria de Educação. E daí tu vais fazer o curso de jardineira e como tu já estás na faculdade, não vai ter problema, tu podes vir trabalhar com a gente. Só que assim, Cris, eu fui trabalhar com as crianças bem pequenas, porque o Colégio João 23 começou só com a escola infantil. E foi um aprendizado maravilhoso, né? Porque, como eu estou te dizendo, eu sempre me adaptei muito, né? Às circunstâncias, aos momentos. E eu fiquei muito, assim, curiosa de saber como é que a gente trabalha com criança pequena. E fui aprender isso nesse curso de jardineira, professora jardineira. Passei 2 anos e meio no João 23, trabalhando com os bem picorruchinhos, que hoje eu encontro, assim, pelo Facebook, as pessoas me dizendo, prof, eu me lembro que tu era nossa professora. Tudo assim, uns tiquinhos. E uma coisa importante, Cris, eu entendi que trabalhar com a criança pequena é uma especialidade, é uma especialização. Não é qualquer pessoa que consegue realmente trabalhar com uma turminha de pequenos, atendendo às suas necessidades e tendo uma linha pedagógica para seguir, né? Antigamente, as escolas infantis eram meio que um depósito de criança, né? Atualmente, não. São trabalhos feitos com muita intencionalidade e com muito conhecimento, né? Então, essa experiência durou 2 anos e meio, mas aí eu terminei a minha faculdade e eu disse para a Zilá, eu vou trabalhar agora no ginásio. E aí abandonei por 1 ano o João 23. No ano seguinte, 2 anos após, o João 23 fez o ginásio, já em função dos pais e tal, de uma necessidade que a fundação apresentou. E aí a Zilá me chamou, vem de novo. E aí fiquei a minha vida toda no João 23, que é uma escola maravilhosa, a quem eu agradeço muito o fato de eu conseguir continuar uma pessoa criativa, uma pessoa que está sempre buscando alguma coisa nova, né? Preocupada em não ficar estacionada no tempo. Que legal, Maru. E foi dando aula no João 23 que surgiu também a escritora Maru Barbieri. Foi assim? Sim. Foi. Porque, assim, escrever eu sempre gostei, né? De escrever, mas aquelas coisas de trabalho, né, Cris? Lá, de vez em quando, assim, eu resolvia, entusiasmada por algum autor, alguma autora, eu escrevia um poema e tal, mas uma coisa assim, muito sem, digamos assim, sem continuidade, nem intenção específica. E ocorre que nessa minha trajetória toda, eu acabei trabalhando 20 anos com os jovens, né, lá do ginásio, mas houve um determinado momento em que eu propus um projeto para a Lília, nossa diretora, a professora Lília, que era de introduzir a literatura nas séries iniciais do 1º grau, coisa que não existia. Na verdade, o trabalho começava na quinta série, no ginásio, quando a gente começava com crônicas e tal, depois contos, depois romance.
E a Lília disse, bom, como sempre, lá na escola, isso foi uma coisa maravilhosa. Quando a gente apresentava um projeto, a Lília dizia, vai lá e faz. Depois nós vamos ver, vamos avaliar, se ficar bom, então tudo bem, a gente continua, se não ficar bom, a gente para com esse projeto. E eu me fui lá de novo ao encontro dos pequenos leitores, né? Justamente para transformá-los em leitores. E, paralelamente com esse meu projeto, talvez até por causa disso, a literatura feita para jovens no Brasil começou a se desenvolver, porque nós estávamos lá pelos anos 80, 90, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, que foi quando, pós-ditadura, nós tivemos uma espécie de boom na literatura feita para jovens. Então, apareceram os grandes autores, né, conhecidos até hoje, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, enfim, uma gama de escritores que se firmaram como escritores de livros para crianças, com o compromisso de fazer, de fato, literatura, fazer textos de qualidade, textos de qualidade poética, né? Então, eu fiquei encantada com esse tipo de desafio e passei um bom tempo trabalhando com 16 turmas lá no João 23, tentando descobrir como é que a gente faz para interessar não apenas os alunos, mas os colegas professores, os quais, durante a sua formação, praticamente não tinham ideia nem de literatura e muito menos de literatura para crianças, né? Então, esse trabalho foi muito bom, porque assim as professoras regentes, minhas colegas, me ensinaram, né, pelo exemplo e por dicas que me davam, a trabalhar com as crianças pequenas. E, ao mesmo tempo, eu, em retorno, passava para elas os meus conhecimentos de literatura e o meu amor pela palavra, né? Interessando uma boa parte delas em conhecer literatura e ser também leitora. Então, nesse contexto, eu lia muito, eu procurava muito, né, livros de literatura infantil, e as editoras elas faziam questão de levar para a gente aqueles novos títulos, o que estava sendo lançado nessa época em literatura infantil. Então, lendo bastante e fazendo esse trabalho, eu comecei a pensar que as crianças também podiam contar histórias e nós também podíamos contar histórias. Podíamos, né, criar, inventar, imaginar, fantasiar. E a primeira história, que digamos, é o meu livro que até hoje funciona maravilhosamente bem, foi da Tinoca Minhoca, que eu fiz para fazer uma brincadeira com o meu filho. Na época, o Luiz Felipe tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, e eu brinquei com ele. Ele disse, eu quero ir. Eles iam para a praia para surfar, ele e a Alessandra. E aí eu disse, eu vou te dar uma companhia para ser também uma surfista. E vai ser uma minhoca. E ele riu e disse, qual é, mãe? E eu disse, eu vou. Aí contei para ele uma história, que é a história da Tinoca. E ele riu e até disse, ele desenhava muito bem, né? Tu faz essa história, eu vou desenhar essa história. E aí eu cheguei no colégio e fui falar, a minha primeira turma, eu acho que era uma segunda série. E eu disse para eles, olha, hoje eu trouxe uma história que não tem livro nenhum. É uma história que está na minha cabeça e eu vim contar para vocês. Vocês vão me dizer se a história está legal ou não está legal. E aí contei. Quando eu terminei, eu falei, que beleza, vocês gostaram? O que vocês acharam da história? E tinha um aluninho, daqueles danadinhos, né, maravilhoso, que era o Marcelinho. E o Marcelinho não teve dúvidas. Gostei da história. Tá? Bem legal essa história, Chamarô. E agora me diz uma coisa, tu já anotou? Porque eu sempre dizia, Cris, para eles, né, sempre que tu tiveres uma boa ideia, tu anota, porque senão tu vai esquecer.
claro, né, incentivando a que eles escrevessem e que contassem as pequenas historinhas que eles inventavam. E ele me pegou por aí, disse, tu já anotaste? Eu falei, não, Marcelo, não anotei, porque eu fiz essa história quando eu vinha vindo agora para o colégio, conversando com meu filho. E ele não teve dúvidas, virou-se para mim e disse, então anota, senão tu vai te esquecer. E, de fato, eu cheguei em casa e disse, olha, até que ficou legal essa história. Eu tinha uma lettera nessa época, uma máquina de escrever, e aí resolvi, então, anotar essa história. E depois fiz alguns arranjos, melhorei aqui, melhorei ali, e acabei mostrando para um colega meu, que hoje é um grande poeta, aliás, sempre foi, que é o Ricardo Silvestri. E nós estávamos conversando, eu disse, olha, Rick, eu fiz essa história assim, para o mundo infantil, o que tu acha? E ele falou, pô, ficou legal, ficou legal. Aí eu disse, então, bom, vou mandar para uma editora. Mandei, e a editora do Brasil adorou, porque o Leco, nesse meio tempo, o Leco fez os desenhos. O Leco é o Luiz Felipe. O Leco é o Luiz Felipe. Nós fizemos um boneco, né? Um exemplo de como seria o livro, com as ilustrações dele, com o meu texto, mandamos para a editora do Brasil. E tivemos a satisfação de ser aceitos. E o livro foi, em seguida, impresso, inclusive no formato que o boneco tinha, que é a primeira edição que saiu, assim, uma coisa mais ou menos improvisada. Mas, enfim, depois dessa história e dessa relação com a editora do Brasil, eu ainda publiquei mais outra história. Aí a editora FTD se mostrou interessada em que eu fizesse um trabalho, levei para eles, mostrei para eles, isso foi o Rapto do Líquido Mágico. E depois, bem, aí sabe como é que as coisas vão acontecendo, a editora Ática acabou me pedindo também um texto, eu fiz a Caneta Falante, e daí, como se diz, peguei gosto e vi que era riquíssima essa área, né? Que eu poderia transitar nessa área, desde que eu me aplicasse e levasse a sério esse tipo de trabalho, né? E aí eu comecei, porque nessa época eu já fazia também uma série de oficinas de formação de mediadores de leitura. Eu já tinha percebido, coisa que já a gente fazia antes, mas a gente fazia oficinas relacionadas com os jovens, com adolescentes, pré-adolescentes. E aí eu resolvi me aplicar mais nessa parte da educação infantil e fiz muitas oficinas. E, ao mesmo tempo, eu ia participando de feiras, porque as pessoas, à medida que tu vais fazendo oficinas, as pessoas vão te conhecendo, vão sugerindo aos municípios, olha, tem a fulana que faz esse trabalho, enfim. E aí eu comecei a frequentar as feiras do livro, pelo Rio Grande inteiro, e aí esse trabalho de formação de mediadores de leitura ficou um trabalho assim, bem importante para a minha vida profissional. E, por conta disso, eu comecei também, então, a fazer esse duplo trabalho, como escritora, fazendo visitas às escolas, não é, conversando com as crianças, fazendo animações culturais, e, por outro lado, continuei desenvolvendo essa minha atividade de professora, né, com a formação de mediadores de leitura. Coisa que já fizemos juntas, inclusive, com o maior prazer. É verdade, no projeto, um lindo projeto, Estante de Histórias. Lindo projeto. E o projeto agora, né, da VR, tem a tua cara, né, Marô? Então ele ficou mais linda ainda, né? Eu acho que assim, exatamente a minha cara, porque tem até um material, né? Tem a professora, de trabalho, tudo, que é né? oferecido, que tem uma professora que está assim, inspirada em mim, o que eu achei uma honra e uma gentileza do pessoal lá da VR. Muito Mas legal. É assim, né? É assim, eu acho que a gente tem que ter um propósito, né, na vida. E eu fico pensando, sabe, Cris, se eu não tivesse feito essa virada na minha vida, né, eu certamente seria uma boa professora de português, como sempre fui, né, mas enfim, eu não teria tido a oportunidade de explorar esse outro lado meu,
que é um lado criativo e que me faz muito, muito bem. Eu estava te ouvindo, Marô, e pensando uma coisa que eu nunca tinha pensado, é o quanto tu tens, né, da Tinoca, ou a Tinoca, a minhoca, tem de ti. Porque essa minhoca, ela não queria ficar num buraquinho na areia, ela queria ser surfista, e depois ela também se aventurou no rock and roll, né? Então, ela é uma Tinoca que está sempre buscando estar sintonizada com o momento presente, criativa. Tu já tinha pensado nisso? O quanto a Tinoca tem da Marô? Olha, isso é uma coisa interessante. O autor sempre se deixa um pouco na sua obra. Isso é inegável, né? Não que seja exatamente isso, mas assim a característica da Tinoca, de fato, é muito parecida comigo. Ela é inquieta, ela não quer ficar o tempo todo, vamos dizer assim, fixada numa só coisa, num só lugar, porque eu não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito, Cris, mas eu me interesso por milhões de coisas, sabe? Todas as coisas me interessam. Outro dia tinha alguém conversando sobre física quântica, eu fui lá ligeiro, puxa, como que é física? A rigor, o que eu vou fazer com a física quântica? Nada. Mas, assim, eu tenho uma curiosidade constante e eu acho que na educação a curiosidade é o que nos move, sabe? É o que nos faz... Por que isso é assim? Ou onde está aquilo que eu talvez imaginei e eu não estou encontrando? Né? E esse tipo de coisa que eu acho que é o motor para levar as pessoas adiante. E até por isso que às vezes as pessoas dizem, porque eu já estou bem velhinha, e as pessoas dizem assim, como é que a senhora continua assim tão dinâmica, né? Tão rápida com as coisas e tão interessada? Por causa disso. É por causa disso, tu tens um objetivo sempre a alcançar, alguma coisa que tu ainda não fizeste. Né? Talvez a Tinoca é assim, tanto que ela já fez uma banda de rock, ela já foi surfar nas ondas gigantes de Nazaré, e atualmente ela está se preparando para aproveitar aquela big pista que tem ali à beira do Guaíba, né? Ela agora está, ela ficou muito, muito entusiasmada ao ver a Fadinha, né? Aquela moça do skate, e ela então vai ser uma skatista também. Já que agora em Porto Alegre tem a maior pista de skate, né, da América Latina. A maior pista, sim. Então nós temos aqui, está bonita aquela nossa orla. Então a Tinoca não podia ficar de fora, né? Ela está... Tem algumas coisas do lado artístico que eu ainda não desenvolvi, né? Porque ela gosta muito de pintar também, sabe? Pintura a óleo, assim, acrílico atualmente, né? Mas, enfim, tu chamaste essa atenção a isto, e eu acho que, de fato, a Tinoca... Tá, eu estou lá, com certeza. Então, nesses anos todos, como professora, como escritora, eu costumo dizer, Marô, para os professores, quando a gente faz o trabalho presencial do Muda Mundo, que ser professor traz uma gratificação que acho que nenhuma outra profissão, não sei se escritor oferece isso, que é aquela criança olhar para o professor e dizer assim, nossa, tu mudou minha vida, nossa, tu marcou de um jeito a minha vida, assim, que eu só sou professora, ou eu só sou isso porque eu fui tua aluna, né? Então, isso não tem dinheiro no mundo que pague essa gratificação. Não tem mesmo. Como escritora também, Marô, assim, essa tua preocupação com a formação de leitores que é tão fundamental, né? É tão importante essa porta, né? Esse portão, que se abre para o mundo, né? À medida em que a gente tem contato com a literatura. Tá. É assim, ó. Eu acho que sim. Primeiro, ser professora, se a gente pensa na comunidade social, na comunidade profissional, né?
sempre foi um valor. Né? Os professores são, de modo geral, depois nós podemos conversar sobre o mundo atual, mas até há pouco o professor era um profissional respeitado, né, pela sociedade. Até porque tem que ser, né? O professor é o que se dedica a fazer com que as outras pessoas possam ser o que elas quiserem. Né? Na realidade, na vida de qualquer médico, na vida de qualquer engenheiro, na vida de qualquer enfermeiro, o que seja, tem um professor, tem alguém que o guiou, que o orientou, que o ajudou. Né? Então, esse reconhecimento, eu acho que é muito legal. Agora, quando tu vês que a coisa aconteceu no âmbito da vida de uma pessoa, mas assim, que tu marcaste a vida daquela pessoa a ponto da pessoa dizer, eu agora vou fazer isso porque eu admiro, porque eu me dei muito bem, porque aquela pessoa, eu, além de admirar, ela me ajudou muito, né? É uma coisa comovente, sabe? É comovente. E eu tive a oportunidade, e tenho, viajando muito, como eu viajo, de encontrar pessoas que me dizem... Agora mesmo, Cris, na Feira do Livro, quando fiz uma homenagem ao meu filho, que faleceu recentemente, veio uma mocinha de Canoas, uma professora, com o livro da Tinoca, dizendo, eu vim aqui lhe dar um abraço, porque eu adoro esse livro da Tinoca, e eu tenho aqui o autógrafo que a senhora me deu quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu acho. E eu guardei com todo carinho, e hoje vim especialmente para lhe dar um abraço, para lhe dizer como a senhora foi importante. Olha, agora chega a me arrepiar. Assim, é uma coisa maravilhosa. Porque o escritor, de modo geral, não nós que trabalhamos com a infância, nós estamos muito próximos do leitor. Quer dizer, procuramos ficar através das atividades, né? A gente vai às feiras, então a gente encontra os pequenininhos. Com os pequenininhos é a coisa mais linda, né? Porque eles são espontâneos, absolutamente espontâneos. Se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles te dizem na cara, não, isso aqui está chato, eu vou fazer outra coisa. Mas quando tu percebe, assim, depois de conversar, de contar histórias, de animá-los, vem aquele bando, todos querem te abraçar, todos querem ficar perto de ti, tem uns que querem ficar de mão dada contigo. Tu te dá conta de como é poderoso esse mundo da fantasia, esse mundo da imaginação e esse mundo da convivência, sabe? Porque quando tu conta histórias, tu está partilhando com eles um momento que é teu, né? Porque a história está na tua cabeça e tu está oferecendo para a cabeça de todo mundo, entende? E esta partilha, que faz parte da contação de histórias, é uma das coisas mais bonitas que nós estamos recuperando, porque a contação de histórias, durante muitíssimo tempo, ela foi absolutamente esquecida. Ela foi transferida para o livro, o que não é uma coisa ruim, né? Mas o livro é um objeto e a ligação do escritor com o leitor se faz através daquele texto. Na contação de histórias, não. O texto é a pessoa e a pessoa está se oferecendo ao público, né? Então, tem uma diferença bonita aí, as duas coisas são maravilhosas, mas são diferentes. Então, nessa atividade de contadora de histórias, e às vezes de leitora dos meus próprios livros, né, eu encontro uma ressonância muito grande no público. Acho que é isso. Não sei se que lindo. Esse momento de interação é mágico, né? Da contação de histórias, é lindo, é lindo. Até os adultos, né, Cris? Tu chegaste a estar comigo em algumas oficinas, é impressionante. A gente conta a história da Tinoca, que é uma história pequenininha, uma história breve, com um teor totalmente infantil, né? Que faz um apelo muito forte à imaginação, mas as pessoas adoram.
Adoram e querem cantar, e querem conhecer, e querem ter o livrinho da Tinoca, enfim. Por isso até que eu estou desenvolvendo mais outras histórias com ela, né? Da Tinoca. É porque a boa literatura, né? Não é literatura infantil, é literatura, ponto, né? Tu sabe que agora nós estamos assim fazendo meio que uma campanha para mostrar para as pessoas que não existe literatura infantil, entende? Existe uma literatura que é oferecida aos jovens, né? Aos jovens de todas as idades, digamos assim, crianças e jovens. Ao mundo infantil, diria, infantil e infanto-juvenil. Porque senão as pessoas confundem. E talvez porque, durante muito tempo, as histórias, ou as primeiras histórias, quando o mercado editorial abriu para enxergar a criança como um potencial consumidor, ela publicou qualquer coisa. Tá? Entende? Então... o livro brinquedo, né? O livro brinquedo, não? Enfim, a historinha absolutamente boba, a historinha mal escrita, inclusive, texto sem nenhuma qualidade, mas assim, ricamente ilustrado, uma apresentação belíssima e tal. Mas isso mudou muito aqui no Brasil. Porque nós temos, e olha que eu não conheço a literatura para jovens no mundo inteiro, mas viajando eu tive a oportunidade de comprar muita coisa e ter uma ideia do que acontece. Eu vou muito nas livrarias também, porque é como se fosse um ímã, assim, né? E tem que ir lá para o meio dos livros. E daí eu vejo que nós temos uma das melhores literaturas para jovens do mundo, sabe? É rica, é variada, é diversificada e qualificada. Nós temos textos poéticos feitos de uma maneira belíssima, textos breves, que podem ser lidos por qualquer pessoa. Essa é a nossa máxima, né? dos escritores de livros para a infância, como se diz. Por quê? Porque escrever literatura é ter um compromisso. Tem um compromisso com a arte da palavra, sabe? Então, por exemplo, eu entendo que tem alguns livros que o texto é mais leve, é mais descompromissado, ele tem que ser naturalmente bem escrito, né? Mas ele não tem assim aquele teor poético tão forte, tão incrustado dentro do texto. Mas o verdadeiro texto literário é o que tem isso. Né? Mesmo dentro da minha obra, que eu já tenho 30 livros publicados, eu te diria, eu tenho 4 livros que realmente são livros de pura literatura, que são livros em que essa função poética da palavra eu desenvolvi intencionalmente e de uma maneira, digamos assim, correta, hábil, necessária. Então, o que eu vejo? Porque eu também participo de muitos júris, né? E eu vejo assim, que a produção melhorou muito. Eu diria que toda vez que eu pego um conjunto de livros num júri, eu diria que assim, 30% desses livros têm, de fato, valor poético. Sabe? O que, a meu ver, já é uma coisa muito boa, muito interessante. Quer dizer, tem escritor de verdade tratando da literatura feita para a infância. Com certeza, isso é algo para ser celebrado, né? A gente poder oferecer para as nossas crianças, desde pequenininhos, boa literatura, e com certeza isso muda o mundo, Marô. Viu? Isso muda o mundo, eu tenho certeza. E o que mais, Marô, para a gente finalizar a nossa primeira conversa de muitas, eu espero. O que mais muda para Marô Barbieri? O que muda o mundo? Pois olha, querida, eu ando um pouco desanimada, sabe, com as coisas que acontecem no mundo. Mas eu acredito muito
na coisa mais importante que tem na vida, sabe? Que é a relação entre as pessoas, que é esse encontro que acontece com as pessoas, e eu acho que é aí que reside a verdadeira importância, né, da gente viver. É tu conseguir te conectar com as pessoas, tu conseguir pensar junto, ou até pensar diferente, mas ficar próximo, sabe? Usar isso que a gente chama de a humanidade que nos define, né? De uma maneira positiva, assim, pensando sempre que as coisas entre as pessoas vão se dar bem. Eu não estou querendo dizer que tudo é uma maravilha, né? Eu acho que não. Né? Existem os conflitos, eles são naturais, eles vão acontecer. Mas focar em que a tua relação com as pessoas é mais importante, mesmo que ela seja feita pela tecnologia. Sabe? Uma coisa é tu dizer, meu Deus, temos que fazer tudo pela internet. Não importa, desde que de um lado esteja uma pessoa e de outro esteja outra. E elas se conectem. Triste seria se as pessoas, mesmo dispondo da tecnologia, não se encontrassem. Né? Triste seria se as pessoas, podendo sair e podendo transitar e podendo se encontrar, não se encontrassem. Né? Porque, senão, eu penso qual seria o nosso objetivo, né, na vida. Né? É só trabalhar? Não, é trabalhar, gostar do que faz, mas partilhar isso com outras pessoas. Talvez isso que me dá a esperança de que a gente, né, possa continuar e um pouco melhor, talvez. Né? Não sei, as coisas acontecem. De toda forma, eu acho que a gente tem que ser otimista. Tá? Não precisa ser assim, ingênua, nem boba, mas tu tem que ter um certo otimismo. Senão, como é que tu vai viver? Né? Sempre pensando que as coisas vão dar errado, que não vai dar, que não vai... Eu acho que, pelo contrário, eu até diria para as pessoas, todo dia quando levantar, pense o que eu posso fazer de bom, de legal hoje. Né? De que modo eu posso me sentir mais alegre, mais feliz, mais tranquila nesse dia. Mesmo que tu saiba que tu tem um dia pela frente, às vezes, muito pesado, um dia muito difícil. Né? E se tu tens um dia muito difícil, eu penso assim, eu chego no fim do dia e digo que bom que eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Né? Talvez essa incontrolável alegria que eu tenho ajude as pessoas a pensar dessa forma. Que bom, que lindo. E não foram poucas as dificuldades e os desafios. Eu posso falar como amiga da Marô, né, ao longo desses vários anos aí, foram muitos desafios, mas essa esperança, essa postura, né, de celebrar a vida, né, de comemorar o outro, está sempre presente, e não aí as coisas valem a pena. Que a gente está vivo, é verdade. E principalmente da gente conservar as amizades. Né? Sabe que nós temos aqueles cafezinhos ainda para tomar, né? Eu não queria te entregar, mas a Marô faz um cachorro-quente, ela está me devendo. Uma beleza, um espetáculo. Querida, muito, muito, muito obrigada por ter participado, por compartilhar a tua experiência, o teu amor pela literatura, e eu espero que a gente tenha conseguido inspirar outros professores, né, a lembrar de buscar, tem tanto livro bom, e a Marô mesmo tem mais de 30, então, muito obrigada de verdade. Obrigada, Crisinha, que coisa boa. E acho que esse conjunto de entrevistas que tu está fazendo, eu fico à disposição, dependendo, vamos escolher outros assuntos, vamos conversar sobre eles, né? Eu acho que a gente está fazendo o que deve fazer, estamos passando o que a gente sabe para outras pessoas. Não adianta saber e guardar para si, a gente tem que compartilhar as coisas. Parabéns, querida. Obrigada. Muda o mundo e que o mundo mude, realmente. Isso. Tomara. Obrigada, Marô. Um beijo, querida. Beijo.